Souza ele mudava de acordo ali. O Michel era quase que um pilar, né? Quando tinha espaço pela esquerda, como foi no primeiro tempo, o Flamengo buscando por ali, Michel caindo pela esquerda. Quando tentou inverter, porque um lado estava congestionado, Michel pela direita. Então passa a ser uma figura quase que central desse Flamengo, digamos, alternativo, e Vitinho também aparecendo bem na construção com o Pedro do gol, que o João já narrou, né? Pedro para o Vitinho para o João Gomes, importante para recuperar essa confiança do João Gomes, que vinha ganhando ali um certo espaço com o Rogério Ceni. Ele sai, deixa o comando, o Gerson sai, muito se imaginou que ele poderia ser um nome ali, acabou não sendo, até por uma opção, até que se mostra acertado do Renato. Então quando tem essa chance hoje, se mostra ele muito bem, ganha uma certa confiança, decide um jogo. O Flamengo tem 7 vitórias desde a chegada do Renato, é um número expressivo. Se não era o Renato à beira do campo, mas mais uma vitória serve para essa confiança. O ponto negativo da noite, como a gente já falou, infelizmente, mais uma vez, o VAR. A gente brinca, a gente tenta se esquivar, mas a gente tem que pontuar. Se a gente quer ver um futebol melhor jogado, se a gente quer ver um espetáculo melhor, tem muita coisa a ser reparada. Agora não só pelo lado humano, mas também pelo lado da máquina, Paulo. Jean Oddi, seja bem-vindo ao Linha de Passe. Olhando para esses jogadores que estiveram em campo hoje, basicamente um time formado por reservas, dá para olhar ali para 1, 2, 3 e imaginar briga por posição nos principais jogos? Dá para imaginar alguém que esteve em campo hoje fazendo frente ao super time, né, que vive uma fase super, titular do Flamengo, Jean? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho que não exatamente pelo jogo de hoje, né? O jogo de hoje era uma mera formalidade para o Flamengo, que fez muito bem em poupar seus principais nomes, né? Em colocar em campo o time que colocou. Eu acho que até a crítica, e eu entendo a crítica, né, feita pelo João, é o tipo de jogo que vale você testar tudo, né? Vale você tentar encontrar soluções novas, novidades. Era pouco provável mesmo que o Rodinei funcionasse por ali, mas foi uma alternativa, uma tentativa. Não acho que vá ser repetida, mas é o jogo que te permite isso. Olhando para as atuações de hoje, Paulo, eu acho que os companheiros já passaram muito bem, né? O Pedro, para mim, foi o principal nome em campo, o Vitinho também foi muito bem. E aí, assim, que o Pedro é um 12º titular desse time, ninguém discute mais, né? É o cara que tem que ter a possibilidade de jogar. Eu insisto, né? Acho que sempre que faltar alguém ali do quarteto ofensivo, você tem como colocar o Pedro em campo. Até porque ele mostrou hoje, ele não é um cara só de jogo de área, né? Não é um cara que coloca só a bola para dentro. Ele é mais centroavante do que o Gabigol, mas é um cara que sabe executar outras funções. Então isso, se bem trabalhado, ele é um cara que pode ser mesmo o 12º titular, substituindo qualquer um ali dos 4 mais ofensivos do Flamengo. Mas acho que falar do Pedro é chover no molhado. Eu insisto no Thiago Maia. Para mim o Thiago é o cara que eu gosto sempre de lembrar como ele estava quando ele se machucou, quando ele infelizmente teve que deixar o time do Flamengo. E acho que o Thiago, até pelas carências, pelas necessidades, depois da saída do Gerson, acho que o Thiago é o cara que vai brigar sim para ser titular do Flamengo nos jogos principais, ele entrando em forma, ele chegando no seu potencial máximo. E tô chamando de potencial máximo aquilo que a gente estava vendo quando ele se machucou atuando pelo Flamengo. Aquele futebol é um futebol suficiente, acho que, para torná-lo titular desse time do Flamengo, né? Aí tudo bem, você vai discutir porque você tem o Arão, você tem o Diego. O Arão agora não é mais um zagueiro, passou a ser um volante, mas é muito importante você ter opções também, né? São jogadores de características diferentes, esses 3 mesmo, né? Arão, o Thiago e o Diego. Você tem 3 jogadores com características diferentes que você pode inclusive alternar de acordo com o adversário, com o que você vai precisar mais no jogo. Mas para ficar em um nome, eu diria que o Thiago Maia é o cara que eu acredito que possa, em breve inclusive, ser titular do Flamengo. Bons destaques na vitória do Flamengo hoje contra o ABC. João Guilherme, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Um abraço, prazer estar aqui com você, com o Birner, com o Pedro Ivo, com o Jean e com os nossos fãs de esporte. É um jogo de observação, por esse aspecto interessante, né, Paulo? Com a goleada da semana passada, já chegou classificado para a fase seguinte da Copa do Brasil. Como é agradável assistir o Pedro jogando futebol, né?
Que categoria? O Flamengo venceu por 1-0, um placar apertado, mesmo com uma equipe que não é a principal, se esperava mais em termos de números no placar, mas como é bom assistir o Pedro, né? É um cara que não fez gol, mas que sai com uma facilidade da área e brinca de dar assistências. Que categoria, que visão de jogo. Inclusive a jogada do gol do Flamengo começou com ele lá na ponta esquerda, driblando, invertendo. E o Vitinho, que além do Pedro fez de novo uma boa partida, dando um belo toque de cabeça para o João Gomes, que não vinha jogando muito com o Renato Gaúcho, só tinha participado da estreia do Renato contra o Defensa na Argentina, fazendo o gol da vitória rubro-negra. Um jogo para observar jogadores, o Léo Pereira, mais uma vez, teve continuidade na zaga. Uma primeira crítica, num momento que é muito difícil criticar Renato Gaúcho, por causa desse começo histórico dele no Flamengo, mas a escolha do Rodinei para jogar ao lado do Mateuzinho no lado direito não funcionou. O Rodinei não estava à vontade, não se sentiu bem, ele é um lateral apenas, um jogador de muita força física, de marcação, e acabou não rendendo. O Maurício Souza até tentou corrigir ali um pouco no segundo tempo, em determinado momento colocando um pouco mais adiantado o Mateuzinho, mas logo depois o Mateuzinho que mais uma vez deu provas de que tem bola e tem qualidade para ser titular do Flamengo, apesar da melhoria notória do Isla, isso tem que ser destacado. Então são pontos, são observações interessantes que o Renato deve estar agora conversando com os integrantes da comissão técnica, num jogo que o Flamengo já chegou classificado, e com certeza nós vamos falar muito mais daqui a pouco do VAR do que do próprio jogo, né, Paulo Andrade? Pois, que semana para o VAR, hein? Que dias para o VAR brasileiro. É preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. Do jeito que está, não dá para continuar, de forma alguma. Hoje o VAR estava descalibrado de novo e houve um erro, um gol mal anulado do Flamengo. A gente vai passar muito por esse tema também daqui a pouquinho. Pedro Ivo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite a você, ao João, fã de esporte. Já senti o Vitor e o Jean ali animados para falar mais uma vez do VAR aqui. Quando não é a máquina, quando não é o olho humano, é a máquina que nos deixa na mão.